Eu acho que ainda é um desafio, tá, André? Ainda é um desafio. Vou falar até aqui por fora da Europa, né? Minha visão mais aqui da Europa, ainda é um desafio do meu microcosmo desses últimos 2 anos, de entender que engenharia de custo, que orçamento não é algo determinístico, mas é algo probabilístico, e por isso você tem um intervalo de precisão. De fato, ainda há muitos executivos que a visão deles, eles pegam aquele número e depois, quando vai na execução e esse número aumenta 5, 10%, mas por quê, né? Então, Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. A gente sabe que no momento de planejar um projeto, sempre a questão do orçamento é algo crítico. Os executivos querem saber quanto vai custar e sempre buscam que esse número seja o menor possível. A equipe do projeto trabalhando nas estimativas, além de ser pressionada por ter um valor mais baixo, ainda precisa trabalhar com um grande volume de dados e com muitas incertezas ao longo do caminho para poder chegar no número mágico que o business espera, né? Qual que é o orçamento do projeto? Me dê o número. Então, para falar sobre isso hoje, eu trago aqui um grande especialista na área, que é o Elber Macedo. Ele é profissional da indústria de energia, atua em grandes projetos desde 2007. Ele é bacharel em física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado na UFRJ em geofísica e sismologia e concluiu recentemente seu segundo mestrado em energia renovável pela Cardiff University do país de Gales em 2021. Atualmente ele é Global Commercial Manager na Baker Hughes, responsável por desenvolver estimativas de custo para equipamentos submarinos. Ele é apaixonado por números e por engenharia de custos, e desde 2020 ele escreve regularmente posts no LinkedIn sobre os temas de gerenciamento de projetos, claims, estimativa, controle de custos, planejamento, ultrapassando aí marcas de milhões de visualizações. Elber, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. André, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que nos acompanha. É uma alegria poder estar aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal para a gente poder partilhar e falar sobre esse assunto que é tão importante e tão interessante também para quem trabalha com gerenciamento de projetos, para quem está envolvido em projetos das mais diferentes indústrias que lhe acompanham. Eu tenho certeza que sim. Para que o pessoal possa conhecer um pouquinho da tua trajetória, conta para nós de maneira resumida, assim, um pouco da tua carreira e como é que você foi parar aí no país de Gales, trabalhando com grandes projetos. Então, como você comentou, né, eu não sou, isso é interessante para quem está nos acompanhando, eu não sou engenheiro, não sou físico, mas a minha carreira, falando com projetos e desenvolvendo em gerenciamento de projetos, eu queria voltar em 2006, quando eu comecei a trabalhar na usina nuclear de Angra 2, foi a minha primeira grande experiência envolvendo, trabalhando numa indústria de energia, trabalhando, conhecendo como é que é esse ambiente, e depois de um ano trabalhando lá em Angra 2, eu fiz o concurso e passei para a Petrobras, né? Então eu trabalhei durante 14 anos na Petrobras e a minha primeira estada foi durante 5 anos na refinaria Duque de Caxias, na Reduc, onde eu trabalhei com diversos projetos do chão de fábrica, onde ali estava ali o Greenfield, nada, e a gente construiu várias plantas de processo, onde estava tendo muitas obras nessa época no abastecimento, e foi uma grande experiência, onde eu tive a oportunidade de ter contato com orçamento, mas também com cronograma, com toda a parte de gerenciamento do projeto, de gerenciamento de contrato, de pleito, né? Depois disso, eu fui convidado para trabalhar na sede da Petrobras e aonde eu comecei a me dedicar fortemente no setor de estimativa de custo. Trabalhei por lá por 3 anos, onde eu comecei a ter mais contato com a ACE, que é uma instituição do qual eu sou membro e tenho uma certificação, inclusive. Eu sou CCP. E ali foi onde eu fui me apaixonando por esse tópico de engenharia de custos, compreendendo mais, entendendo mais as nuances desse assunto e, como você falou, das pressões que a gente sofre, internas e externas, para que a gente consiga obter o melhor número, né, o número que é possível ali dentro dos inputs que a gente tem. E depois disso, eu fui para outra área dentro da Petrobras, onde eu tive a oportunidade de trabalhar mais com gerenciamento de risco, oportunidade de trabalhar mais com plano de negócio, com plano anual de negócios também. E, por fim, eu tive uma grande ideia, um grande desafio nos últimos anos de Petrobras, de tentar ter uma experiência internacional, né? De tentar ter uma vivência internacional
que eu acredito que seria bem interessante para a minha carreira e está sendo bem interessante para a minha carreira. Então, no meio da pandemia, depois de muitos anos se preparando, até um tópico que a gente pode conversar mais tarde, eu decidi sair da Petrobras, né, com a família e me mudei para o Reino Unido, mais precisamente para o país de Gales, onde eu vim fazer um mestrado em energia renovável. Né? Após isso, eu comecei a trabalhar aqui e hoje em dia eu sou gerente de estimativa de custo na Baker. Então, esse é resumidamente a minha história. Que é bem interessante porque você começou a trabalhar, como você disse, com gestão de custos, gestão de contratos, cronograma e tudo mais, antes de migrar para uma carreira quase que exclusivamente voltada à engenharia de custos. Então, com certeza, essa visão geral te ajudou muito e ajuda até hoje na hora de trabalhar na engenharia de custo, né? Eu diria até, André, que assim é muito interessante esse possível fundamental que quem vai trabalhar com engenharia de custo tenha condições de viver o chão de fábrica, de entender do que a gente está falando, entender do escopo do que ele está falando. Né? Quem que trabalhando com projetos, com certeza ele tem três caminhos sempre. Ele precisa entender do processo que ele vai estar trabalhando, ele precisa entender das ferramentas que ele vai estar usando, mas ele precisa entender do escopo. E para entender do escopo, se você tem a oportunidade de estar no chão de fábrica, de você estar conhecendo o que você está, depois do que você vai orçar, nossa, faz uma diferença danada. É claro que a teoria é importante, mas você conhecer a prática é algo insubstituível. Né? Um outro ponto que eu acho que é muito importante, a gente consegue levantar, obviamente, muito do custo de um projeto através das planilhas de quantidade que vem da engenharia, mas com o background que você tem também de gestão de contratos, você vê que a questão dos custos indiretos, as restrições, as dificuldades de mobilização, você enfrentar problemas de ter uma frente de serviço parada com pessoas em campo, ou seja, tem todo um conjunto de fatores que carregam o custo de um projeto que não estão transmitidos exatamente nas planilhas de quantidade, né? Inclusive, André, tem algumas empresas que eu já tive a oportunidade de interagir que um dos pré-requisitos para que aquele profissional vá trabalhar no setor de estimativa de custo ou de orçamento, que são palavras que no Brasil são bem similares, ele ter trabalhado diretamente num projeto, ele ter vivenciado a experiência do projeto por 2, 3, 4, 5 anos, ou seja, ele entender do escopo do que ele está falando, para aí sim ele poder ir trabalhar em estimativa de custo. Até porque você vai ter condições de ter opinião mais qualitativa sobre aquilo que está recebendo, vai conseguir visualizar onde estão os problemas, vai conseguir propor soluções ou ideias onde você possa reduzir o seu custo. Né? Uma das, com certeza, pontos que sempre para quem trabalha com estimativa de custo é como eu consigo reduzir o meu custo. Né? E se você conhece do escopo que você está falando, você consegue propor um material diferente, você pode propor uma tecnologia diferente, uma estratégia de construção diferente, que com certeza vai afetar o teu resultado final. Um outro ponto interessante que você citou, que no começo da tua carreira você trabalhou em Angra 2, e eu lembrei do que fala muito o professor Ben Flubier, que ele comenta sobre resultados de projetos, e aí tem algumas características que complicam a vida de todo gerente de projetos e todo executivo. Se você faz um tipo de projeto que ele se repete dentro de um ciclo muito longo, ou seja, você demora muitos anos para fazer um outro projeto similar, você não ganha as vantagens, não tem as vantagens de uma curva de aprendizado. É diferente de você fazer um projeto que a cada 2, 3 anos você está repetindo, ou até em menos tempo para grandes empresas. E até no caso, acho que no Subsea deve ser muito disso, você tem muito projeto replicante, você consegue ter o mesmo escopo sendo replicado várias vezes, e você começou num dos mercados que, segundo ele, é um dos piores, assim, porque você tem uma curva de aprendizado, na verdade, negativa. Além de levar muito tempo para fazer um, quando você vai fazer o outro, os requisitos já mudaram, as especificações de segurança aumentaram, ou seja, a dificuldade de fazer o projeto é maior, você aprende pouco com o anterior e tem esse ciclo muito longo para poder fazer o próximo, né? Eu concordo plenamente. E aí tem algumas coisas que é interessante, que é você conseguir ter o teu registro de lições aprendidas, é muito importante. Parece simples, mas na prática se perde. Outra questão é, não tem como, as pessoas vão mudando, né? Então você conseguir ter um processo robusto, que você possa ter treinamento, e quando as pessoas entrem, você consiga ter condições de treinar novas pessoas. Então isso tudo pode te ajudar a mitigar, mas eu concordo plenamente contigo que quando há um gap muito grande, isso fica mais complicado, né? Porque às vezes o cara que tem aquela bagagem toda, ele está numa outra área e vai ter um novo cara que vai entrar de novo, vai ter toda a curva de aprendizagem novamente.
Bom, para a gente começar a falar aqui sobre os desafios da engenharia de custos, a gente vai tratar, no primeiro momento, diferenças entre 3 tipos de estimativa. Os métodos que são mais rápidos, para que você tenha um orçamento, pelo menos uma ideia de custo, né, num prazo mais curto. Aqueles detalhados, que acho que muita gente conhece, e os probabilísticos. Vamos começar pelos métodos mais rápidos, né? Quais são aqueles que você costuma usar ou que existem com base na teoria e quando que a gente deve usar esse tipo de método? Os métodos rápidos, né, os métodos de analogia ou os quick methods, todos esses nomes, eles perpassam toda a nossa vida, né? Mesmo quem não trabalha com orçamento, certamente quando vai comprar a sua casa, já deve ter talvez ido no jornal e procurar saber qual é o preço do metro quadrado naquele bairro que ele está procurando, né? Então, isso você está usando o método rápido, você pega ali quantos metros quadrados vai ter naquela cidade, qual é o custo do metro quadrado, e você multiplica para você ter ideia da ordem de grandeza. Então, os métodos rápidos, né, eles servem para você ter uma estimativa, um orçamento rápido. Isso, em 1 minuto você consegue ter a ordem de grandeza. Qual é o problema do método rápido? É que esses quick methods eles não têm uma accuracy boa. Né? Você não consegue, com certeza, quando você calcula, por exemplo, usando esse exemplo do metro quadrado em Copacabana, por exemplo, você vai ter diferentes preços, porque vai ter a questão de quantos apartamentos tem, se tem garagem, se tem questões de segurança, de luz, né, sol da manhã, sol da tarde. Então, aquele orçamento ele serve para te dar a ordem de grandeza. Mas se você quiser alguma coisa mais precisa, você vai ter que ir para um método bottom-up, um método detalhado, onde você vai conseguir entender melhor. Então, a vantagem do método rápido é, como o nome diz, você rapidamente você consegue o teu número. Mas, em contrapartida, ele não te dá precisão. Ou seja, a acurácia dele é muito grande. Você tem um range de possibilidades. E quando que eu devo usar esse tipo de método? Bem, primeiro, quando você não tem muito tempo. Segundo, quando você não tem maturidade. Então, a palavra-chave aqui é maturidade. Se o teu projeto não tem maturidade, você está numa fase inicial, conceitual, ainda tentando entender quais seriam as possibilidades, os cenários, essa é uma das estratégias que, por exemplo, a gente lá na Petrobras, quando a gente tem a metodologia FEL, que a gente tem várias fases, no FEL 1, quando eu estou ainda tentando entender cenários, eu vou utilizar essas metodologias conceituais para poder analisar cenários. Eu vou fazer uma planta, como é que eu vou fazer isso? Eu vou contratar lá fora, eu vou fazer aqui interna. Então eu começo a criar vários cenários. E aí, como eu tenho muita incerteza, muito risco, ainda não entendo muito nada, eu uso essas metodologias porque elas vão me dar ordem de grandeza que eu preciso. Né? Existem quais os tipos? Um deles é o método de analogia. O segundo é o de unidade física, que eu comentei agora, por exemplo, do metro quadrado da casa. O da analogia ou eu tenho aqui, por exemplo, quero construir um hotel. O meu hotel, em geral, eu posso usar, por exemplo, que o quarto é R$ 1.000 por quarto, para simplificar. Então, se eu quero um de 10 quartos, eu vou ter 10 mil. Né? Um outro método que a gente pode utilizar é o da equação paramétrica. Esse é um método mais robusto, talvez é o melhor dos métodos, dos quick methods, que é o da equação paramétrica. Só que esse método, você precisa ter alguém que tenha entendimento para poder fazer análise de regressão. Você precisa ter informação histórica, porque você precisa ter uma base de dados para depois você conseguir fazer a sua regressão. Mas depois que está feito, é muito simples. A gente usava na Petrobras esse método para cálculo de equipamentos, porque você tinha uma grande base de dados, então você conseguia definir os seus drivers, os seus direcionadores de custo, e a partir de uma análise de regressão estatística, então você precisa que alguém que entenda fazer isso, você consegue construir a tua equação paramétrica e depois que ela está pronta, em 1 minuto, você usa ela e consegue a tua ordem de grandeza. Outro método que você pode utilizar é o método dos fatores. Né? Você determina em função, por exemplo, do teu custo dos teus equipamentos da obra, você vai aplicar um fator em cima daquilo, você vai conseguir ter o custo da tua unidade de processo. Então, tem alguns tipos de método que a literatura nos dá que você pode utilizar de forma rápida para você conseguir calcular o teu orçamento da tua unidade de processo. Vantagens, rápido. Desvantagem, accuracy é baixa. Bacana, você trouxe vários itens importantes. Eu lembro que eu costumava ver muito para a parte de refino, onde você tem
unidades de processo que se repetem, né, em diferentes locais, inclusive você consegue ter benchmarks globais, que a gente falava muito no Lang Factor, né, o fator Lang, onde você tem um certo multiplicador em cima do custo do principal equipamento de processo e a partir dali você tinha uma estimativa rápida, não precisa, do quanto deveria custar aquela unidade com base tanto no histórico quanto em benchmarks externos. Isso, exatamente. Então, o fator de Lang é um dos famosos, existem outros fatores que você consegue buscar na literatura, você consegue construir os seus, mas, de novo, aí você precisa ter uma base de dados, né? Mas a vantagem dos métodos é isso, você conseguir criar vários cenários considerando poucas informações, você consegue definir quanto vai ser a ordem de grandeza da tua estimativa, do teu processo, da tua planta. E dali para o bottom-up, os métodos detalhados. Quais são as principais diferenças? O que a gente precisa para poder ter uma boa estimativa? Então, quando a gente está analisando, e aí a gente está crescendo a maturidade do teu projeto, o teu projeto está saindo de uma fase onde você agora já consegue, você já definiu mais o que você quer, você já tem ali um projeto básico que você consegue montar ali uma planilha de quantitativos, fazer um take-off, e aí você saber quais exatamente vão ser os seus inputs, ou seja, quanto de mão de obra você vai estar precisando ali por profissional, por hora, né? Qual que vai ser o local que você vai estar executando a tua construção, você vai conseguir já saber todos os materiais que você necessita, né? Você já tem um projeto básico para te suportar ali. E depois você vai ter também os equipamentos que você vai precisar para a tua construção e os equipamentos que você vai usar também da sua montagem, quantas torres, quantos vasos, quantas bombas, qual vai ser a tubulação que você vai utilizar, por diâmetro, por material, por construção. Você já tem uma lista de quantitativos disponível para você, você então vai começar a usar o método detalhado. Quais as vantagens do método detalhado? Com certeza a vantagem do método detalhado ele tem uma accuracy muito boa, né? Eu consigo me aproximar muito próximo. É importante dizer, antes de eu continuar falando do método detalhado, quando a gente está falando de estimativa, de orçamento de custo, não é uma ciência exata, tá bom, pessoal? A gente sempre vai ter algo, a gente está falando de uma ciência probabilística, porque existe um grupo de incertezas e riscos que podem afetar o meu input, né? A qualidade da minha entrada vai determinar a qualidade da minha saída. Por mais que você esteja utilizando, por exemplo, o método bottom-up, se a qualidade do input não for boa, a qualidade do output também não vai ser boa. Então, quando a gente está falando do bottom-up, a gente tem incertezas, por exemplo, qual vai ser a produtividade que eu vou estar utilizando, né? Qual vai ser esse fator de produtividade que eu vou estar utilizando para determinar a duração das minhas atividades? Isso é uma incerteza muito grande. Qual vai ser a incerteza dos salários que eu vou estar pagando, né? Pode ser que eu faça meu planejamento agora, mas o mercado aqueça, o salário seja diferente que eu vou pagar. Da mesma forma, pode ter variação nos quantitativos, né? Eu defino um escopo, mas quando eu estou chegando na minha execução, há uma nova requisição do cliente, ou a gente detecta que tem uma interferência, eu preciso mudar a minha quantidade. Então, esses são todos exemplos de incertezas, fora os riscos que podem acontecer, o risco de uma greve, o risco de ter um problema climático, de um excesso de chuva. Então, tudo isso por mais que a gente tente considerar no nosso processo, ainda assim vão ser cenários que a gente não tem como cravar o número que a gente vai tá calculando, que vai ser aquilo que vai estar sendo executado por causa dessas incertezas e desses riscos. Então, como é que funciona o método bottom-up, né? Eu recebo meu input, esse meu take-off, eu recebo esses meus quantitativos de material, de mão de obra, de equipamento, e aí eu tenho um processo e uma ferramenta, essa ferramenta pode ser Excel, mas hoje em dia já há uma diversidade enorme de softwares, muitos diferentes softwares no mercado que te ajudam, que te suportam nesse processo de estimativa de custo. E aí por isso que o nome é bottom-up, porque você começa a determinar o custo de cada pedacinho daquele teu escopo que foi determinado, né? E essas referências de custo, elas podem ter fontes em diversos lugares. Pode ser sua base de dados da sua própria empresa, né, que você já de projetos anteriores, pode ser, por exemplo, salários, pode estar vindo de alguma outra empresa, pode ser de um site especializado, pode ser de um acordo coletivo, né, pode estar vindo também todo o material de cotações, né, você pedir para os fornecedores, olha, estou com esse processo licitatório aqui, estou construindo o meu orçamento, se eu ganhar, eu vou ter essa bomba, essa válvula, eu vou ter essa tubulação, quanto é que vai ser aqui. Então, essas cotações também vão ser o seu input para determinar o seu custo para cada isso. Então, você vai determinar para cada input do seu projeto
quanto que vai ser. Feito isso, né, você vai construir, você vai colocar o custo de cada uma dessas coisas, mas você também vai ter que ter as suas assumptions, você vai ter que ser as suas premissas que você vai ter que determinar. Por exemplo, esse pessoal vai trabalhar só durante segunda a sexta, vai ter hora extra, vão trabalhar noturno, qual vai ser os benefícios que eu vou estar pagando para meus funcionários, qual vai ser o turnover, eu vou ter gente que vai estar saindo e eu vou ter que pagar as questões de demissão, né, para a questão de equipamento, eu vou alugar, eu vou usar meu material próprio, eu vou ter que calcular a depreciação. Então tem um conjunto de outras assumptions que eu tenho que considerar, eu vou ter alguma isenção fiscal que eu vou considerar, né, tudo isso eu tenho que ir colocando para poder ir construindo meu orçamento. Então eu calculo primeiro o meu custo direto, né, todo esse labor, material e equipamento, desculpa misturando o inglês aqui, e depois eu incluo meu indireto, que seria o quê, né? É aquilo que é importante para a obra, mas que não constrói diretamente. Não é o soldador, mas é o que talvez o engenheiro que vai fazer o as-built depois que eu estiver acabando, ou que vai tirar o meu gerente do contrato. Esse pessoal vai ser meu indireto, que eu também preciso calcular. Depois que eu calculei meu indireto e meu direto, eu entro com algumas outras coisas, como, por exemplo, a minha contingência, né? A contingência vai ser um input importante para cobrir essas incertezas e esses riscos, como eu comentei. Então, depois que eu calculei meu direto, meu indireto, coloquei contingência, eu posso colocar, por exemplo, também, se for o caso, depende da situação, meus impostos, eu também preciso definir, eu não falei antes, mas preciso definir a minha margem de lucro. Como é que eu vou definir minha margem de lucro? Isso é uma questão de mercado, que pode variar de indústria para indústria. Então, tudo isso é meu processo para construir a minha bottom-up, a minha metodologia detalhada. Depois que eu coloquei todo mundo, eu tenho meu orçamento pronto. Maravilha. Como você comentou, né? Por mais cálculos que nós façamos nessa etapa, não é um número exato. Você sempre está lidando com incertezas, com imprecisões, com premissas. Sempre depende da qualidade da informação que você recebe. Então, a gente fica muito fixado no número, e para um executivo isso é fundamental. Parece que a gente escreve em pedra desde o primeiro orçamento lá no começo do FEA1, mas na verdade tem que ser considerado o número em si só, ele não fala nada. Olha, o número é esse, considerando A, B, C, Z, 01, 02, 03 e por aí vai. Porque você está construindo um cenário e dentro daquilo que a gente construiu é que a gente consegue fazer uma estimativa, mas não quer dizer que só existe aquele cenário ou aquelas possibilidades. Né? Acho muito importante isso que você trouxe. E aí, como é que entra o probabilístico, que seria o terceiro tipo? Antes de eu só entrar no probabilístico, André, eu queria comentar uma coisa que é importante, pegando o gancho do que você falou. É muito importante que quando a gente está construindo a nossa estimativa de custo detalhada, e serve para as outras também, mas como elas são bem mais simples, né, que você construa uma base da sua estimativa. Que você construa um documento que vai ser documento que vai te dar a garantia, né, de tudo que você considerou. Quais foram os teus inputs? Quais foram as suas premissas? Quais foram os documentos que você utilizou para construir? Qual foi a metodologia? Quem trabalhou? Né? Quais foram os registros de comunicação, né, que você teve? Isso vai ser importante para que no futuro você fale, olha, eu construí aquela estimativa baseado nisso. Nessas premissas aqui, nesses documentos, se você mudou depois, com certeza o teu número vai ser diferente. Outra coisa, o teu documento de saída da tua estimativa, ele deve vir acompanhado com uma accuracy range, olha, o meu intervalo de precisão. O meu intervalo de precisão vai ter que ser considerado um conjunto de fatores. E um principal dele é a maturidade do meu projeto. Com certeza, se o meu projeto está com uma baixa maturidade, o meu intervalo de precisão vai ser grande. Se o meu projeto está com alta maturidade, vai ser pequeno. A gente agora, onde eu estou trabalhando, a gente está construindo uma ferramenta que justamente avalia a maturidade do projeto, e em função da maturidade do projeto, a gente diz, olha, esse número é R$ 100, mas por causa da maturidade do projeto, ele pode variar entre menos 10 e mais 15%. Se for uma maturidade muito boa, menos 5 mais 5. Se for uma maturidade muito ruim, menos 20 mais 30, né? Muito linkado às práticas da CE. Então, isso é muito importante que a gente tenha até para educar e mudar a cultura da nossa liderança, para que entenda que estimativa, orçamento, né? Orçamento é uma ciência probabilística, não determinística. Então, entrando na última metodologia, que é algo
que não é novo, mas ainda é novo para as indústrias, pelo menos para a indústria da energia, que é onde eu trabalho mais, onde eu construí a minha carreira, é algo que a gente precisa buscar mais. O que é isso, né? Como eu comentei, cada input pode ter uma variação. O salário que a gente determinou de R$ 10 por hora, na hora da execução pode ser R$ 10,50, pode ser R$ 9,50. Assim também pode ser a duração. Eu estimei que eu faria aquilo em um dia, mas por causa da demora da permissão de trabalho, eu vou ter que gastar um dia e meio. Então, são várias variantes que podem influenciar que o meu número seja diferente. Então, a ideia do probabilístico seja que para cada input, ou para aqueles principais, eu começo a determinar uma distribuição. E aí tem vários tipos de distribuição. Eu admito que o que eu mais uso e nos cenários que eu mais fiz, eu usei a triangular, onde você determina um ponto otimista, o pessimista e o mais provável. E a partir desses 3 pontos, você faz simulações. Então, vou pegar um exemplo aqui. Suponhamos que eu preciso fazer uma montagem, né, de tubulação. E basicamente o que eu estou fazendo no meu orçamento seja mão de obra. E eu vou determinar então que, olha, eu vou ter incertezas inicialmente somente no salário e na duração. Então, para o salário e para a duração de cada membro da minha equipe, eu vou determinar um range de possíveis valores. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer centenas, milhares de estimativas de custo. Em cada uma desses orçamentos, aquele salário, vamos supor que entre R$ 9 e R$ 11, vai ficar variando. Na estimativa número 1 vai ser R$ 9, na estimativa número 2 vai ser R$ 9,50, na estimativa número 3 vai ser 11, e assim eu vou fazendo centenas, milhares de simulações que me geram no final uma curva probabilística, onde eu consigo ver, olha, considerando os meus cenários que eu determinei, as incertezas que eu determinei, em 50% dos cenários eu consigo esse número. Então a gente sai de uma visão determinística para uma visão probabilística, considerando as incertezas e considerando por um grau maior os riscos, que eu posso também adicionar depois, fazendo um processo de gerenciamento de risco, eu consigo ver um resultado probabilístico, onde a gente pode determinar, olha, eu quero ter um grande apetite e eu vou ir com P30, ou eu quero ir com, eu sou avesso a risco e eu vou com P70. E aí eu começo a mudar completamente a escolha do meu número, que vai ser a minha base de referência para a minha licitação. Né? Mas isso é um nível, né, que a cultura da empresa precisa mudar, de sair desse approach determinístico para um approach probabilístico, uma visão probabilística do orçamento. E para isso você precisa ter profissional treinado, você precisa também. É possível você fazer até em Excel aqui, André, mas normalmente existem vários softwares que também te permitem fazer isso, que aí você começa já a migrar para um cenário probabilístico. Esse cenário probabilístico também vai te calcular a contingência, porque quando você inclui riscos, você já pode estar determinando a contingência também. Então, isso tudo muda muito a forma de como você vai calcular o seu orçamento. Excelente. Eu sei que boa parte do nosso público já deve saber, mas só para garantir que está todo mundo na mesma página, né? Quando o Elber fala ali, você ter uma probabilidade P70, significa que pelas suas simulações, em 70% dos casos, o projeto ficou dentro daquele custo, ou seja, custou aquele valor ou menos. Então, quanto maior esse P, né, P80, P90, maior a chance do seu projeto não estourar o orçamento. Quando ele falou ali P30, significa que eu tenho 30% de chance de ficar abaixo ou dentro daquele número, então eu estou sendo bem arrojado. No caso de um fornecedor que quer ganhar a concorrência, eu preciso ser um pouco menos conservador se eu quiser ganhar. A gente até fala que, como fornecedor, a gente só ganha projeto quando a gente erra no orçamento, não é verdade? Exatamente. É muito interessante para quem trabalha em orçamento, é o que você está falando, né? Porque quem trabalha em orçamento, quando você não ganha, você é o culpado, porque você ficou muito caro. E aí, quando você ganha, você é o culpado porque o dinheiro que você determinou não é suficiente para você executar o projeto. Então, assim, eu brinco que quem trabalha com orçamento é sempre o culpado, cara. Ganhando ou perdendo, você vai ser o culpado. Não tem jeito. Olha, eu cheguei a pegar 2 casos que foram bem traumáticos na minha carreira, trabalhando com projetos industriais, mas naquele caso, para minha sorte, eram projetos de porte menor, aonde eu peguei 2 obras seguidas, orçadas pelo mesmo orçamentista, que era o gerente da unidade de custos da construtora, e que ele simplesmente esqueceu de orçar o contrapiso.
só. Então, assim, você já partia perdendo dinheiro. Todo o resto estava no osso. E aí tinham itens que não estavam lá. Mas, como eu falei, para minha sorte não eram projetos tão grandes. Para mim, na época, até parecia. Mas nessa mesma construtora, foi vendido um hotel de luxo, chave na mão, para um grupo de investidores. E aí, no meio da obra, foram descobrir que eles esqueceram de orçar os elevadores de um hotel de luxo, de grande porte. Ou seja, já saiu perdendo de muito ali. O que eu ia comentar para pegar esse teu gancho, André, é que a gente precisa melhorar, né? Existem vários pontos que a gente precisa melhorar nos processos. E um dos processos é o processo de revisão. Seja usando qual modelo, método, pode ser os métodos rápidos, ou o método detalhado, ou o método probabilístico, a gente precisa ter um processo de revisão e de validação. Né? Dois processos muito importantes quando você está construindo o seu orçamento. E normalmente isso é um desafio, porque a gente tem a correria, né? Precisa entregar logo qual é o número, mas isso é uma coisa que a gente precisa conseguir evoluir, amadurecer, para que, se possível, por exemplo, quem faça a revisão e a validação sejam pessoas diferentes, que não tenham trabalhado em orçamento, porque naquele orçamento especificamente. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar num projeto, né, e todo dia, por muitas horas, às vezes você fica cego. Algo muito que já aconteceu comigo. Assim como você comentou o exemplo do contrapiso, não sei exatamente o motivo, mas às vezes aquela pessoa estava na correria, tinha um prazo muito rápido para entregar, e às vezes ela não teve. Passou, é algo tão claro nos nossos olhos, mas parece que a gente fica cego. Então, se você tem uma segunda pessoa que vai verificar o que você fez, isso diminui o risco desses grandes erros passarem. O segundo ponto que é interessante e que eu acho que agrega muito valor é se você tiver checklist. Se tiver uma lista de verificação, e onde você pega os principais pontos. Contrapiso está incluído? A outra pessoa que vai fazer a revisão dá o check. Então, essas coisas que parecem óbvias, mas no nosso dia a dia, na correria, se você coloca ali no checklist, isso ajuda na hora da revisão do teu orçamento. Um outro ponto que é interessante é você ter uma validação. O que é isso? Você pode usar, por exemplo, os benchmarks. Você pode falar, olha, para projeto muito parecido, por um hotel muito parecido de luxo que a gente construiu no país XPTO, o custo foi tal. Eu estou vendo que aqui está ficando 15% menor. Por quê? Vou tentar fazer uma normalização, trazer esse custo aqui para o Brasil. Ainda assim está ficando aqui 10% menor. Por quê? E aí talvez isso ajude a gente a tentar explicar e tentar descobrir que a gente esqueceu o elevador. Então, usando processos de revisão e de validação, usando, por exemplo, os benchmarks, isso pode ajudar a gente a mitigar os problemas. Uma outra coisa que eu já fiz e eu acho bem interessante é a gente ter um momento onde você reúne, depois que você construiu o seu orçamento. Tudo isso, como eu falei, demanda tempo, demanda dinheiro, né? E são recursos, às vezes, escassos quando a gente está no nosso correria do dia a dia. É você ter uma sala para avaliar, né? Uma reunião ou um encontro com especialistas, onde você traz um cara da parte de suprimentos, um cara da parte de engenharia, um cara da parte de execução, um cara de gerenciamento de risco, e fala, olha só, vocês vão ter que ir uma manhã, ou uma tarde, ou um dia, ou sei lá quanto tempo vai determinar de acordo com o teu projeto, né, com a complexidade dele, e aqui está o nosso orçamento. O que vocês acham aqui de oportunidade? O que vocês acham aqui que está faltando? Então esse time vai reavaliar o teu orçamento. Né? Então, com certeza dali vão surgir brainstorm, vão surgir ideias de que vocês possam tentar. Por que a gente não usa tal material? Lá naquela obra, lá no estado tal, a gente fez dessa forma. Por que a gente não tenta fazer agora assim? E aí surgem ideias e a gente consegue tentar amadurecer o meu orçamento. Então, são coisas que robustecem o número que você está gerando no final. É uma prática de fato muito boa para evitar que a parte de estimativa de custo funcione como algo isolado, quando na verdade ela é consequência de todas as disciplinas. A gente vê muito esse descasamento ou descolamento. Pega o cronograma, que considera que um determinado prédio que está no caminho crítico vai ter a parte de construção e montagem rodando em 3 turnos, porque o prazo é super apertado e tudo mais. E quando você vai para a estimativa de custo, você está usando índices de mercado generalistas que consideram uma situação quase que sob controle, nada muito excepcional, ou seja, as coisas não conversam dentro do próprio projeto. A mesma coisa acontecendo com suprimentos. Eu vi recentemente um grande projeto que estava passando por um baita desafio, porque um dos pacotes importantes foi orçado pela própria pressão de tempo
e de custo com base numa proposta super incompleta do fornecedor. Então pegaram 3, 4 propostas, pré-propostas de mercado, pegaram a mais barata como referência para o orçamento. Então já vai, os problemas vão empilhando. Pegaram a mais barata de todas, que estava incompleta, estava muito abaixo das demais, usaram isso como referência. Quando foram contratar um ano depois, o custo era quase 3 vezes maior, e aí já vira todo aquele conflito dentro do projeto de, poxa, como é que erramos tanto e agora tem que subir para o conselho, pedir mais dinheiro e tudo mais. Então, de fato, como você está trazendo desde o início, a engenharia de custos, ela é realmente uma engenharia. Você tem que trazer as partes para conversar, você tem que desafiar o número, você tem que trazer oportunidades, você precisa trazer também discussões sobre o que está faltando e não ficar só naquela visão de que eu vou conseguir ser exato com um número limitado de informações que a engenharia me passa. Eu acho, André, que um ponto importante, sem sombra de dúvida, chama-se comunicação, né? Comunicação, na minha carreira, em todas as empresas que eu trabalhei, seja no Brasil, seja aqui fora, é um ponto crítico, né? As pessoas não conversam ou não conversam o suficiente, ou não se entendem, ou acham que passou a mensagem e o outro lado não entendeu. E existe um outro problema que eu chamo dos silos, né? O planejamento está aqui, o cara do orçamento está aqui, o cara do risco está aqui, o cara da qualidade está ali, o cara sei lá, da execução está a colar. Então, se você não cria canais deles interagirem, deles entenderem que o resultado é um só, e de que não, o meu cronograma está ótimo, está tudo certinho aqui, mas se ele não tem integração com o orçamento, não adianta de nada. Então, essas coisas precisam ser construídas em conjuntos, essas pessoas precisam se conversar, e aí a liderança precisa promover que isso aconteça, seja através de workshops, seja através de canais de comunicação, seja através de eventos, mas isso precisa acontecer. Essa troca não dá para a gente continuar com os silos, onde o pessoal de sourcing, que vai fazer lá as compras, não vai se comunicar. Então, assim como você comentou o exemplo agora, isso é crucial que a gente tenha mais cotações e que as cotações a gente tenha uma análise dessas cotações, né? Que a gente não chegue, vou pegar só o menor número, porque às vezes o menor número é irrealístico, foi um erro, né? Então isso é muito importante que a gente tenha essas conversas entre as áreas, entre os setores acontecendo e que, infelizmente, não só no Brasil, mas aqui fora também é um desafio. Ó, aí você me tira a esperança, né? Em algum lugar eu achei que devia estar funcionando melhor. Não, tô brincando, porque a gente sabe que engenharia de custos é difícil. Não, é assim, há melhorias, com certeza há diferenças, mas nós somos seres humanos, sabe, André? Então, o ser humano, isso foi algo, isso eu posso dizer, né? Eu queria dizer duas coisas aqui, sendo muito sincero, eu estou há 2 anos trabalhando aqui fora e eu trabalho com projetos ao redor do mundo, projetos numa semana, projetos na África, na Austrália, nos Estados Unidos, Noruega, aqui no Reino Unido, no Brasil também. Então, eu trabalho com times do mundo todo. E primeiro eu queria fazer um elogio para você que está nos escutando. Os profissionais brasileiros são muito bons. As experiências que eu tive com profissionais brasileiros são muito bons, são muito bem qualificados e se destacam nos profissionais ao redor do mundo. Eu acho que isso é interessante comentar. E o segundo ponto é que, assim, alguns dos problemas que a gente vê no Brasil, pode ser que a escala seja menor, mas eles também existem aqui. Eles existem aqui porque também há questões, como eu comentei, do ser humano. E um exemplo é esse que eu comentei da comunicação. Então, esses problemas de comunicação não é porque é só no Brasil, é porque é uma questão da natureza nossa, que a gente precisa melhorar a questão da comunicação, a gente precisa melhorar, sair da nossa igrejinha, ter coragem de falar com o coleguinha do lado, né? E ter coragem de, meus indicadores estão bom, então é isso que me preocupa, e não ver que se eu não ter o negócio indo bem, não adianta os meus scorecard tá bem, se o da empresa não tá bem. Pessoal, fazendo uma pausa aqui rapidinho para passar um recado para você que tem me mandado mensagens perguntando sobre o lançamento da nova turma do curso GPI FEL. GPI, Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. Aliás, eu não tenho aqui um recado, eu tenho uma data para você. Dia 20 de setembro de 2023, a gente vai ter grandes novidades, então fique ligado, continue me seguindo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Aliás, tem muita gente que me segue no LinkedIn e não segue lá no Instagram. Então, convido vocês lá a buscar o @André_Schoma para saber mais. Muito em breve a gente vai trazer aqui novidades e eu espero você no próximo curso. Eu queria aproveitar para te perguntar, tirar uma dúvida em relação a um ponto que você trouxe também, muito relevante, que fala desse intervalo de precisão esperado em relação à estimativa. Nessa tua carreira, você tem visto
que os executivos conseguem compreender essa questão do grau de precisão e usam isso de fato nas avaliações econômicas, porque muito do que eu tenho visto você vai com a estimativa pura do número, com a contingência, mas não admite muitas vezes para o teu business case que você pode ter, claro, você tem aqueles intervalos, e se piorar meu CAPEX em 10, 15, 20%, como é que fica o meu retorno, o meu VPL, etc. Mas você chegar num projeto que tem seus problemas de maturidade e falar, olha, a minha estimativa aqui, final de FEL 3, final de projeto básico, ela está em X, mas ela pode ir até mais 15 ou 20%, isso quase que é motivo para jogar o estimador pela janela. Como é que você tem visto na tua experiência, assim, se a gente está conseguindo aproximar esse nível de entendimento ou se continua sendo um dos grandes desafios que as pessoas entenderem que aquilo ali não é 100% garantido? Eu acho que ainda é um desafio, tá, André? Ainda é um desafio. Vou falar até aqui por fora da Europa, né? Minha visão mais aqui da Europa, ainda é um desafio do meu microcosmo desses últimos 2 anos de entender que engenharia de custo, que orçamento não é algo determinístico, mas é algo probabilístico, e por isso você tem um intervalo de precisão. De fato, ainda há muitos executivos que a visão deles, eles pegam aquele número e depois, quando vai na execução e esse número aumenta 5, 10%, mas por quê, né? Então, é, ainda há uma coisa que. E como quebrar isso? Né? É importante um processo educacional. E quando eu falo educacional, é importante que a gente relembre e refaça algo que eu já fiz aqui internamente. Eu já preparei apresentações apenas conceituais para relembrar: olha. E orçamento é isso, então assim, não é algo exato, a gente tem um conjunto de incertezas e muitas vezes para o executivo é interessante ter essa visão porque ele se protege um pouco naquilo, né? Você assumir que o teu número não é fixo pode te levar a várias questões, então é mais conservador pegar, olha, meu número é 100, não importa se é menos 10 mais 15, meu número é 100. E cenários que eu já vi da gente inicialmente vai com um grau de maturidade baixo, chega com o número 100, depois quando a gente amadurece e volta para o cliente, fala, olha, a gente entendeu agora melhor, né? Se passou mais informações, nosso número é 110. E aí, caraca, mas você tinha dito 100, como é que agora é 110? Então isso é algo que a gente precisa. E como muda isso, né? Eu acho que muda com a gente divulgando práticas, com a gente divulgando a literatura, que a gente mostrando, olha, baseado no artigo tal, baseado na ACE, isso tudo ajuda a educar a nossa liderança para que isso seja mitigando. Há já cenários diferentes, tá, André? Mas eu diria que ainda existe esse ambiente no mundo afora, né? E um outro ponto que eu queria comentar, André, que eu acho que é importante, que eu queria aproveitar esse tempo, a gente precisa melhorar os nossos processos para reduzir o tempo de preparar dado para analisar dado. A gente precisa aumentar o nosso tempo de análise dos dados. A gente gasta muito tempo construindo o número, embelezando o número e muito pouco tempo analisando o número. A gente precisa migrar para um estado onde, utilizando agora novas ferramentas, inteligência artificial, o que seja de técnica, reduzir o tempo de construção e de embelezamento, de slide ou de como vai apresentar, para aumentar o tempo de análise. Esse número está bom? Ele está robusto? Como eu melhoro esse número? Como eu posso fazer diferente? Né? Por que ele está dessa forma? Então, isso é uma coisa chave na minha experiência, por onde eu perpassei, que a gente tem aumentado cada vez mais a quantidade de dados. Os dados são muito importantes, hoje a gente tem muitos dados, mas a gente não consegue ter muito tempo para analisá-los. Então isso eu acho que faz a grande diferença. Quem consegue ter mais tempo para analisar os dados já sai com algo diferencial. Com certeza, a gente vê essa pressão de prazo que a gente já comentou aqui, de sempre estar em cima do laço, principalmente para quem é fornecedor, olha, a data é essa e tudo mais, e você fica naquela pressão de, só falta fechar esse número aqui para jogar na planilha. E aí a análise, ela é, quando existe, muito rápida, muito superficial, porque você não tem mais tempo, você tem que colocar o número ali, seja passar para o executivo que vai aprovar o projeto, seja passar numa proposta para ver se você ganha o contrato, e aí a qualidade vem caindo muito. Até eu já comentei algumas vezes aqui por alto no canal que essa questão que a gente vê muitas vezes da parte de suprimentos, que é uma consequência de uma cadeia, ou seja, não é culpa da área de suprimentos, ela está cumprindo o prazo imposto pela necessidade do projeto, que sempre está muito apertado,
aonde, primeiro, o prazo faz diferença para a cotação, porque você não dá um tempo apropriado para o fornecedor, e aí ou o valor vai vir mais alto do que precisaria, porque ele não tem tempo de otimizar, ou ele vem muito abaixo do que deveria, porque nessa correria algum erro aconteceu e muita coisa ficou de fora. Segundo, é a questão de que você não tem muito tempo internamente para fazer uma análise técnica dessa proposta e poder dar conforto para suprimentos de que aquele escopo que está sendo contratado está coberto naquela proposta que parece mais vantajosa. E terceiro, um outro ponto que eu acho que é super crítico e que está derrubando muito nesses últimos anos, e não é de agora, a qualidade dos próprios projetos é quando a gente considera que questões de serviços, fornecimento de serviço é commodity, aonde passando por critérios mínimos muito baixos, né, a tua régua colocada ali muito baixa, na pré-qualificação, dali para frente vira preço. E não adianta você comparar uma empresa que tem uma expertise, seja internacional, seja com projetos de grande porte, com uma empresa menor que está cotando o mesmo escopo. Né? Não é só o escopo técnico que é importante, sim a capacidade de gestão e o nível de conforto que você tem com aquele parceiro que você coloca para dentro do teu projeto. Então isso eu tenho visto realmente uma precarização e, de novo, não é de agora, isso vem de anos e anos e anos, tanto impressão de redução de tempo de projeto, que a gente vê ao longo das nossas carreiras, como da diminuição das equipes técnicas dos owners, como também a visão de que serviço virou commodity e eu vou contratar sempre pelo menor preço. E aí, mais uma vez, por que eu estou contando essa historinha toda? Porque lá no final vira a culpa de quem? Da engenharia de custos, que, poxa, o orçamento não contemplou, não ficou legal, não era bem isso, e assim por diante. Então é um desafio realmente muito grande que nós temos pela frente. E eu acho, André, pegar também esse teu gancho aí, eu acho que é interessante as empresas, né? Um ponto muito importante, elas não pararem sempre estarem trabalhando com vendor list, tentando aumentar a quantidade de fornecedores, né? Procurando fornecedores, tentando qualificar os fornecedores, se possível tentando fazer acordos, né? Assinando contratos de longa duração, onde eu consigo ter, para alguns materiais eu já tenho um pré-acordo, um pré-valor concebido, então eu vou tentando melhorar minha base de dados, tentando melhorar meus valores de referência e vou tentando construir mais fornecedores. E como você falou, um dos gargalos, e é um dos gargalos que eu tenho visto, é na qualificação. Né? A gente precisa trabalhar para poder ter mais fornecedores qualificados com os requisitos que o meu cliente quer. Né? Então é um trabalho que. E qual é o perigo? Eu só fazer isso quando está chegando a minha proposta. Eu tenho que ser um trabalho contínuo que independe. Do meu processo licitatório, que vai correndo em paralelo, onde eu vou aumentando meu vendor list, onde eu vou tentando assinar já contratos para já determinar alguns valores que eu já acredito que no volume que eu vou ter na minha carteira no futuro, no meu portfólio, eu posso utilizar. Então, tudo são alternativas que eu posso tentar fazer. Certamente. E eu tem uma outra coisa que eu queria aproveitar para poder abordar contigo, porque a gente falou ali no começo sobre os métodos mais rápidos ou mais detalhados, só que a gente tem uma fase crucial de todo o projeto que a gente está justamente no meio do caminho, que é ali a fase de FEL 2, a fase de projeto conceitual. A gente tem uma engenharia começando, a minha parte de processo definida, o escopo teoricamente identificado, digo teoricamente porque a gente vê o nível de maturidade não acompanha normalmente o que deveria. Então a gente já começa a ter alguns quantitativos, embora muita coisa paramétrica. Então já tem aquela visão de que é possível fazer um bottom-up, mas na verdade você tem pouco detalhe do projeto em si, do escopo em si. A gente acaba tendo mais informações sobre os grandes equipamentos, porque uma vez que você fechou o processo, e você precisa fechar o processo no teu FEL 2, você já tem os equipamentos que você vai precisar. E aí é relativamente rápido você conseguir cotações de mercado para poder dar uma balizada boa no teu orçamento. Ou seja, você não vai errar muito no teu equipamento, porque você já tem condições de fazer as consultivas aí para pelo menos construir o CAPEX ao redor disso. Só que a parte de serviços, que tem um peso muito significativo em qualquer estimativa, normalmente que envolve projetos aí com construção, montagem, etc., você tem pouquíssima informação. Então é um momento que a gente fica meio que entre a cruz e a espada, porque você consegue estimar bem, relativamente bem, aquilo que você já identificou, só que tem muita coisa que você identificou, mas não é possível quantificar com tanto detalhe como a gente vai ter depois no básico. Então a gente está meio que no meio do caminho. E o que eu acabo vendo, né, com base na minha experiência, que você acaba tendo, às vezes, uma falsa sensação de segurança em relação à estimativa,
porque você consegue precificar aquilo que você já conhece e que tem um peso grande. Em alguns projetos, equipamentos podem custar 20%, 30% de todo o CAPEX, às vezes até um pouco mais. Então dá aquela falsa sensação de segurança. Não, o mais crítico para mim é o equipamento já está cotado. Só que depois, quando a gente passa para o básico, toda aquela parte de serviços, o bulk materials, né, os materiais a granel, etc., isso aparece com muito mais detalhe na engenharia básica e a tua estimativa dá aquele salto. E aí todo mundo começa a se perguntar, poxa, mas no FEL 2 era, sei lá, era 100 milhões, agora virou 130, 140. E isso vem casado, eu acho que para mim um dos grandes indicadores são nas próprias contingências. A gente acaba pegando orçamentos de FEL 2 com contingência de 8%, 9%, 10%, sendo que você não tem muito detalhe ainda do escopo. Então eu queria ouvir, com base na tua experiência, que práticas seriam adequadas para esse tipo de situação, onde você está ali no meio do caminho, e como é que também você tem enxergado a questão de faixa de precisão, porque, mais uma vez, ok, eu posso até quantificar um número aqui, mas é difícil a companhia ter a noção de que essa estimativa central ela pode ter uma imprecisão de, às vezes, 20%, 30%. E isso, como a gente já falou, dificilmente é levado em consideração. Eu vou no número central. Como é que você enxerga isso? Pergunta fácil, né? Muito bom ponto. A verdade é que, como a gente falou, nas fases iniciais o projeto tem muita incerteza e a maturidade é muito baixa. Então, o que a gente espera? A gente espera que a contingência seja grande nas fases iniciais, e conforme eu vou baixando, vou para o FEL 2, FEL 3, o meu nível de contingência vai diminuindo. Então, se eu pensando no FEL 1, FEL 2 e FEL 3, o FEL 2 eu deveria ter mais contingência do que eu vou ter no FEL 3 e menos do que no FEL 1. Então, isso é mais ou menos o que a literatura nos diz. Como é que eu já vi isso sendo feito, tá? Eu já vi isso sendo feito da gente ter uma ferramenta que a gente coloca alguns inputs e essa ferramenta essa ferramenta pode ser feita no Excel, pode ser num software de mercado, onde eu, colocando algumas respostas, alguns inputs, ela vai me dar qual vai ser a minha contingência. Como eu comentei, a gente está construindo agora aqui na Baker internamente uma ferramenta que, a partir de como se fosse um questionário, e para cada questão que envolve perguntas para a engenharia, perguntas para o sourcing, perguntas para o setor de estimativa, então é multifuncional, eles respondem essas perguntas, que na verdade está querendo responder qual é a maturidade do projeto, e ao final, um dos outputs, para cada resposta tem um número associado para isso, e no final eu vou ter um número total, e aquele número vai me correlacionar, olha, em função dessa maturidade, você vai adotar 10% de contingência. Então, na fase inicial, talvez eu vou ter 20% de contingência. Na fase do FEL 2, eu vou ter 15% de contingência. E quando eu chegar no FEL 3, eu vou ter 10%. Então, a contingência é a resposta para a maturidade do meu projeto. Ela é um dos inputs que a gente pode considerar aí para poder mitigar as incertezas e os riscos. E ela deve ser diferente em cada fase do projeto. Como calcular a contingência? Existem algumas formas, tá, André? Uma das formas é você ter uma opinião de especialista. Você tem pessoas que já trabalharam em projetos similares e falam, baseado na minha experiência, eu acredito que 20% é necessário aqui. Uma outra forma de você calcular a contingência é você utilizar o risk analysis, não você fazer a simulação de Monte Carlo, considerar os riscos, só que nas fases iniciais isso é um pouquinho mais complicado. Mas é possível também. Eu usei mais no FEL 2 e FEL 3. E aí você, a partir, determina lá, como você comentou, o P que a empresa vai determinar em função da estratégia de negócio dela, se ela vai com P50, P70, P30, e aí a partir disso ela vai ter, meu determinístico virou P30, eu quero ir com P50, essa diferença vai ser minha contingência. Uma outra forma de você calcular a contingência é pelo procedimento. Toda empresa deve ter um procedimento que ela diz o que ela entende como contingência, o que deve ser incluído na contingência, o que não deve ser incluído na contingência. E aí eu já vi algumas empresas que ela tem uma tabela, olha, para projeto acima de 10 milhões, ou para projeto acima de 5 milhões, você adota 5%. Ou se o projeto tiver, bota um gráfico, né, que é o valor do projeto, aqui é a maturidade do projeto. Aí tem uma curva ali, e aí, em função da complexidade do projeto, do valor da estimativa, você coloca tantos 10%. Então, você tem um procedimento que você segue, e aí, com certeza, por causa da maturidade do projeto, a contingência vai ser diferente. Então, você tem essa forma, usando um procedimento da empresa, você tem a opinião do especialista, você tem o risk analysis, você pode ter também, já vi, muito pouco, construir também uma equação paramétrica que vai te calcular em função de tais funções, você vai determinar a tua contingência para o teu projeto. Então, a contingência é a resposta para esse cenário.
de função de fases, né? De portões. De fases, isso. E aí, mais uma vez, um outro ponto importante que você já trouxe lá atrás, a gente vê como essa base ela é relevante para todo tipo de empresa, é você trabalhar bem os dados históricos, de fato, e ter qualidade nesse tipo de informação para que você possa reutilizar. O quanto a gente vê disso sendo perdido. A cada estimativa da parte do owner, a gente está sempre usando tanto para cronograma quanto para custos, índices ou de mercado ou índices que nós usamos em outros projetos, mas usamos na fase de planejamento. E aí, quando a obra começa de fato, você delega essa responsabilidade para as construtoras, empreiteiras, montadoras, fornecedores, não faz um acompanhamento. Ah, por que eu vou coletar a quantidade de homem-hora que está sendo gasto? Se não for para a parte de gestão de contratos, para prevenção de pleitos em alguma frente parada, etc., eu não estou nem aí se o meu fornecedor está gastando mais horas ou não. E aí, lá no final do projeto, eu não tenho os índices reais. Eu estou sempre partindo de uma expectativa e nunca retroalimento essa base. Eu já participei de discussões de maturidade de projetos, onde o executivo responsável por levar aquele projeto para aprovação no gate começou a questionar alguns desses índices que foram usados como base para o orçamento, porque o projeto parecia estar muito caro. E aí foi feito todo um estudo interno, aí pegaram um caso lá, terraplenagem. Ah, um metro cúbico de escavação e aterro desse projeto aqui está custando tanto. Ok, vamos buscar de outros projetos. Aí foram lá, buscaram 6, 7 projetos diferentes. A hora que plotaram os números dos outros projetos, estava um gráfico totalmente disperso. Tinha valores que eram 20% do que estava sendo orçado daquele projeto novo, e tinham valores que eram 3, 4 vezes maior do que aquele projeto novo. E aí o próprio executivo, como ele estava na empresa há muito tempo, tinha acompanhado vários projetos, e alguns daqueles projetos, inclusive, eram da carteira dele. Então ele vinha e já falava assim: olha, esse projeto aqui você tem que desconsiderar, porque nesse contrato aqui, toda a parte de supressão vegetal estava dentro do contrato de terraplenagem. Então, tira aqui. Ah, esse aqui você tem que desconsiderar também porque o DMT era muito maior, porque lá tinha uma situação particular, etc e tal. Então, no final das contas, não sobrava nenhuma base de comparação que fosse confiável e você voltava a estaca zero. Mas você via que tinha o quê? Muita diferença de critério de como estimar e como controlar esses custos para que depois você pudesse, mesmo que cada projeto tenha situação particular, mas em determinados serviços, na frente de serviço, você consegue comparar claramente aquele valor com outros projetos. Se você conseguir separar o que é específico e deixar o comum muito bem identificado, você já parte de uma base melhor. Então a gente não vê de fato esse cuidado. A gente fala tanto que mineração de dados é o novo petróleo para as empresas e as empresas continuam desperdiçando uma oportunidade imensa de melhoria. Não sei como é que você enxerga isso. Eu acabei, há pouco tempo atrás, André, eu tive a oportunidade de ir num evento aqui na Inglaterra e eu assisti uma palestra de um gerente da Fluor, que é uma das grandes construtoras a nível mundial, né? E ele falava exatamente dessa importância dos dados, né? Da gente conseguir trabalhar os dados, da gente saber armazenar os dados. Então, eu concordo plenamente que os dados é o rei, é o king, que é o que a gente tem uma expressão aqui que a gente usa muito, é o king. Então, você saber cuidar dos seus dados, você saber ser o histórico dos seus dados, você conseguir ter feedback, você conseguir fechar o ciclo, você faz a licitação, você vai para a execução, você conseguir armazenar os seus dados reais e depois você conseguir ter o teu projeto close out, teu report com tudo aquilo que fechou e você conseguir fazer uma comparação é crucial. Infelizmente, lá no Brasil, e aqui também há lacunas disso, isso é um gargalo. E aí, como é que se faz isso, né? Se faz, primeiro você precisa conseguir comparar banana com banana e maçã com maçã. O que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer normalização. Você precisa conseguir pegar o teu dado, como o exemplo que você deu aí, você pode não jogar o dado mas fora, mas você pode trabalhar o dado. Como é que eu consigo fazer uma normalização, puxar esse dado, desconsiderando esse que você está falando aí, esse fator, e a gente tentar aproveitar o dado. Uma outra questão é como você faz o registro do dado. O guarda do dado é muito importante. Então, como você vai fazer a leitura desse dado? Porque o que acontece, aí trazendo para a minha realidade aqui, e eu acho que todos os projetos, quando a gente licita A. Mas quando a gente vai executando, isso vai ficando um pouco B.
porque tem mudanças de escopo, porque tem um pedido do cliente, porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, então a gente licitou A, mas termina B. Então a gente precisa ter uma forma de conseguir, como é que a gente consegue normalizar, como a gente consiga registrar para fazer comparação. Então talvez vai ser no nível mais embaixo, e depois talvez eu vou tentar retirar aquilo que não aconteceu, que foi uma solicitação extra, eu vou excluir isso, mas é muito importante que se converse. Então, de novo, é a história da integração, sabe, André? Porque tem o pessoal comercial e de vendas aqui e tem o pessoal da execução. Então, esse pessoal da execução, ele termina o projeto, depois eu vou para outro projeto, não quero nem saber o que está acontecendo, mas isso vai ser para o business. O negócio é importante. Então a gente precisa que as igrejinhas se conversem e o pessoal da execução ajude no registro e ajude passando essa informação para o pessoal que está lá no comercial, está lá na parte de vendas, que vai fazer o orçamento. Então é muito importante a integração, é importante que isso seja algo importante para o negócio, e aí o negócio, né, como empresa, ele vai destacar, olha, eu quero, talvez até ter uma pessoa dedicada para garantir que essa integração vai acontecer, que essa informação vai ser guardada, porque ela é preciosa. Você saber quanto que você gastou para aquele material, para aquele projeto, pode não te servir agora, mas daqui a 2 anos talvez vai ser crucial você saber aquilo. Então, guardar a informação da forma correta é muito importante, né? Elber, e você comentou um pouquinho no começo que você fez uma migração importante. Trabalhando aqui no Brasil, no meio da pandemia, você resolveu mudar de vida, de carreira, e foi para o Reino Unido buscar um segundo mestrado, você já tinha um primeiro, e aí hoje trabalha com projetos aí ao redor do mundo. Queria que você comentasse um pouquinho para a nossa audiência sobre essa experiência, como é que foi o processo de você ir para fora, porque eu sei que tem muitos ouvintes aqui do canal que têm esse desejo de um dia trabalhar fora do Brasil, e às vezes quem não tem o desejo tem a curiosidade de saber como é que é uma migração de carreira. Você já falou que profissionais brasileiros, como eu busco trazer aqui no canal, né, dão um show aí fora, ou seja, a gente não fica devendo para a turma lá fora, mas esse processo às vezes gera muita insegurança das pessoas. Poxa, será que eu consigo dar esse salto de fé e me estabelecer numa carreira lá fora? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa jornada e as principais diferenças que você vê em relação a mercado, em relação a práticas, no trabalho que você tinha aí aqui e no trabalho que você tem aí. Então, o primeiro ponto, eu gostaria de dizer que é importante você planejar. Fiquei em torno de 5 anos me planejando até fazer esse movimento. É importante que você decidir que é uma decisão que mexe completamente com a sua vida, com a sua família, com a sua carreira. Então tem que ser algo muito amadurecido, muito pensado. Até porque um dos principais, tem vários desafios, mas pelo menos para mim isso varia de cada pessoa, né? Um dos principais desafios é que você vai ficar longe, você tem que ter uma renúncia da sua família, dos seus amigos, que você vai estar deixando no Brasil, você não vai conseguir estar vendo com tanta frequência. Então isso é muito importante. O segundo ponto que é interessante é você pensar para onde você quer ir, né? Porque o para onde vai determinar como é que você planeja e como você se prepara. Existem algumas formas, tá? Eu vou contar como eu vim. A forma como eu vim foi como estudante, né? Existe esse caminho, na maioria dos países existe a forma que você consegue um visto para você vir como estudante, e aí depois que você termina o seu curso, você normalmente consegue ficar para trabalhar, que é o meu estado atual, tá? É, a questão disso, né? Vir como estudante, você tem a questão de você pode tentar vir com bolsas, tem a Chevening, por exemplo, aqui da Inglaterra, mas todos os países têm programas de bolsa e aí tem regras, não vou me alongar aqui, mas tem regras que você precisa estudar, entender como se aplicar para essas bolsas, mas é possível, todo ano, eu acho que dezenas de brasileiros vêm para a Inglaterra via bolsa para poder estudar aqui. E uma outra forma de você vir, é como eu vim, você paga o curso, e aí você vem e estuda aqui. Um ponto interessante para comentar, além da forma de como estudante, é você começar a procurar, você aplicar para emprego aí do Brasil aqui para fora. E esse processo de você procurar emprego aí do Brasil, você precisa de novo entender qual é o mercado que você está, porque você precisa entender como é os requisitos. Por exemplo, aqui na Inglaterra é muito importante que você tenha uma carta. Você escreve uma carta, você tem o teu currículo, e aí tem um formato do currículo que é diferente do formato do Brasil. Você precisa entender como é o formato do currículo para seguir, por exemplo, não pode ter foto, só para dar um exemplo. Né? E um segundo ponto, você tem que ter uma carta que diz por que você quer ir naquela empresa, quais são as suas habilidades que você acredita que você vai estar cumprindo para aquela vaga, e tem que ser formatado para cada vaga.
Pelo menos aqui na Inglaterra, é muito importante que o seu currículo e a sua carta de recomendação, sua carta de se apresentando, né, seja uma carta específica para cada vaga. Então, eu já tive, ainda do Brasil, fiz entrevista, não para aqui para a Inglaterra, mas para outros lugares. Então, é possível. Né? Então, um terceiro ponto é a perseverança. Não pode desistir fácil, né? Não é um processo tão curtinho, um processo, pelo menos na minha experiência, foi um processo longo. Então você precisa perseverar, você precisa tentar, precisa continuar tentando, não desistir no primeiro, no segundo. Só um detalhe daí que eu acho interessante: durante o meu mestrado eu comecei a procurar emprego. Eu demorei 10 meses para conseguir meu primeiro emprego, desde que eu comecei a procurar. Eu apliquei para mais de 100 vagas, André. Eu tive que aprender todo o processo, e depois quando eu comecei a fazer entrevista, quais as perguntas que eram diferentes. Então você não pode desistir. Se é algo que você quer, é algo que você precisa perseverar e perseverar por muito tempo, né? Então isso é um outro caminho. Um terceiro meio de você vir é você começar a trabalhar numa multinacional no Brasil. Isso acontece muito, até que você receba um chamado, né? Ou você se candidata internamente na empresa para vagas para trabalhar fora. Então, vir como estudante, aplicando para emprego ou vir por dentro de uma empresa, são os 3 caminhos que eu entendo, né? Forma de você conseguir vir trabalhar no exterior, na Europa, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Uma coisa importante que é interessante falar é você não ter medo do inglês. O inglês é uma barreira, né? Eu me preparei durante esses 5 anos, foi uma das coisas que eu estudei, mas você não precisa. Até hoje eu cometo erro, minha gente. Até hoje eu cometo uma gafe. Olha que eu sou chefe, eu tenho que fazer apresentações para os diretores, mas a gente não pode. A questão é que a gente precisa ter coragem. A gente não pode ter medo de errar. A gente tem que ter coragem de falar, coragem de se expor, porque eles entendem. Eu trabalho com uma diversidade de nacionalidades, talvez mais de 15 nacionalidades diferentes, e as outras nacionalidades também erram, e a gente entendem. Quantas vezes eu escutei aqui de nativos, poxa, mas você fala 2 línguas, eu só falo inglês. Então, é importante que a gente vença a barreira do inglês, e para isso é dedicação, é muita perseverança e não ter medo de errar. Não precisa ser, você não vai conseguir falar como nativo, mas você precisa conseguir se comunicar. Você precisa conseguir que eles te entendam o conceito, consiga responder as perguntas. Né? E aí, te respondendo o último ponto, né, qual é a questão da principal diferença do Brasil para cá? Eu acho que um ponto, mesmo quando o tom sobe, né, as pessoas ficam mais nervosas, há um nível de um respeito grande. Isso é algo que eu percebo assim, há um respeito, até por causa estou falando do meu ambiente, né, de uma diversidade cultural de todos os continentes envolvidos, então há um respeito. Eu diria que o nível de qualificação dos profissionais brasileiros não deixam a desejar daqui, de fora. Outro ponto que eu diria, né, há aqui uma disponibilidade de ferramentas e de técnicas que talvez não estejam todas disponíveis no Brasil, mas eu estou falando muito da minha indústria de energia, tá? Acho que isso é importante comentar, que é óleo e gás e nuclear, né? Eu trabalhei na nuclear, eu não comentei isso, mas antes de eu trabalhar nessa indústria de óleo e gás que eu estou atualmente, eu trabalhei por quase 1 ano aqui na indústria nuclear, também aqui na Inglaterra, né? Então, eu acho que as diferenças seriam basicamente nessa questão mais cultural de lidar com a diversidade, talvez com a forma como na hora da pressão ou de dar uma puxada na equipe, como isso é feito. Outro ponto que me impressiona muito aqui há um respeito muito grande. Acabou o horário de trabalho, acabou o horário de trabalho. Então, assim, eu como chefe, eu me dou o máximo para não mandar mensagem para ninguém depois do horário de trabalho. O que no Brasil não é muito comum, pelo menos para minha época não era muito comum. Então, isso é uma questão cultural muito diferente para mim, né? Eu acho que isso seriam alguns pontos. Legal. E muito bacana você trazer uma visão realista, não idealizada, né? Quem vê hoje o Elber trabalhando fora, com projetos multiculturais, em diferentes países, etc., pode pensar assim, poxa, mas para ele foi fácil chegar lá, para ele foi fácil conseguir um emprego, então olha que legal, né? Um profissional com a tua experiência, você falou, apliquei para 100 vagas para conseguir a minha primeira oportunidade, então isso é importante também, a gente tirar essa visão de que a vida funciona diferente para outras pessoas, onde a gente vê o sucesso, acha que o caminho até lá foi fácil. Não.
Não, tudo é muito suor, muita dedicação, muita perseverança, né? No final do ano está saindo o teu livro. Queria que você comentasse um pouquinho aqui sobre o tema, quando que lança, qual que é o escopo dele, para o pessoal aqui já ficar ligado, ficar esperando. Isso, André. No final do ano, né, a nosso planejamento, a expectativa, eu vou estar lançando meu primeiro livro. Eu já tive a oportunidade de escrever alguns artigos, já tive a oportunidade de escrever, inclusive, com a ACE Brasil, 2 capítulos do livro da ACE Brasil no passado, mas esse vai ser meu primeiro livro solo, né? Então, desde 2020 eu comecei a escrever posts no LinkedIn, e teve uma aceitabilidade muito grande. Eu tento botar tudo numa imagem só, né? Essa é a minha estratégia, tudo numa imagem só. E então algumas pessoas começaram. Eu aprendo muito por lá, hein? Para quem ainda não segue o Elber aí, tá perdendo tempo. Eu aprendo muito por lá há muito tempo. Muito bom. E aí, André, algumas pessoas começaram a comentar comigo: poxa, por que tu não coloca isso num livro? Por que você não coloca isso num livro? Então eu comecei, quando eu acabei meu mestrado aqui, né? De novo, falando para. Não é mole, né? Tenho 2 filhas pequenas, trabalho. Então eu fui usando meus tempos vagos, já estou há 2 anos nesse projeto, construindo um livro sobre engenharia de custo. Então ele vai ser um livro que ele vai ter dividido em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser essa nossa conversa aqui sobre os tipos de estimativa de custo, os conceituais, né? A bottom-up, a detalhada, e o terceiro, a probabilístico. E aí aqui eu vou falar sobre contingência, sobre reserva gerencial, que nem deu tempo da gente conversar aqui. E depois eu tenho um segundo bloco, que é sobre gerenciamento de custo. Como é que eu faço na execução para gerenciar meu custo? Quais são os métodos de valor agregado, curva S, comparar o planejado com o performado, curva Randall, tudo isso será abordado lá. E por fim, eu tenho uma outra sessão, um outro bloco, onde eu falo sobre o estudo de viabilidade técnica e econômica. Como é que eu calculo isso? Como é que eu coloco o meu lucro, a minha receita, meus impostos e calculo para ver se aquele projeto durante 25 anos, 30 anos, ele vai ser viável, ele vai ser econômico. E o legal, André, é que a expectativa é que eu vou ter o livro e eu vou tentar vender junto uma ferramenta em Excel com todos os exercícios e exemplos resolvidos na ferramenta. Então você vai poder, estou tentando fazer algo muito hands-on, tentando bem focado, eu explico o conceito, explico a fórmula e vou, por exemplo, os exercícios baseados na minha experiência. Então você vai poder ver hands-on, como é que calcula para fazer a estimativa, como é que eu faço o controle, quais os tipos de gráfico, vai poder ir lá no Excel e ver como é que monta. Então essa é a ideia. Ah, e o nome do livro. Eu vou falar, o livro vai ser em inglês, tá, gente? Vai ser para uma editora aqui da Inglaterra, mas em português seria um guia prático para engenharia de custos. Quando já estiver bem na pontinha, André, eu vou te passar aí para você divulgar para todo mundo que acompanha o seu podcast. Ah, com certeza, a gente vai divulgar sim, e mesmo sendo publicado aí fora em inglês, a gente consegue, pelas grandes redes, comprar aqui do Brasil também, como a gente faz com outros livros. Então, olha aí, uma ótima oportunidade para a nossa comunidade. Muito bom, Weber. Olha, dá para a gente continuar falando ainda por horas e horas, vários temas interessantes que não deu nem para tocar ainda aqui, mas quem sabe é até insumo para uma conversa futura. Eu sempre peço para os nossos convidados deixarem aqui dicas finais para a nossa audiência, aquele profissional que está nos ouvindo ou está nos assistindo agora, que quer se desenvolver numa carreira de engenharia de custos ou que quer ir para fora. Enfim, com base na tua experiência, que dicas você deixa para os profissionais que estão nos acompanhando aqui? Primeiro eu diria do inglês, né? Não desista de tentar melhorar seu inglês. Nunca é tarde, sabe? A questão é a perseverança, você tentar todo dia um pouquinho, escutar uma música, ver um vídeo, ver um filme. Tenta um pouquinho, isso ajuda bastante. A segunda dica que eu diria, não desiste de tentar treinar, de estudar. Né? Não precisa ser loucamente, mas toda semana, separa um tempo da tua semana. Olha, toda essa semana eu vou ter 1 hora ou 2 horas por semana que eu vou estudar um pouquinho, eu vou fazer um curso online, ou eu vou ler um livro, ou eu vou fazer alguma coisa. Essas coisas a longo prazo, né, depois de 2, 3, 4, 5 anos, você começa a colher resultado. E por fim, a última dica que eu daria, se aproxime de uma instituição, se aproxime da ACE, por exemplo. Você tem tantas outras instituições que a gente poderia falar aqui, mas vai até ela, vai nos eventos, porque você vai conseguir fazer mais network, você vai entender o que o mercado está falando, você vai conseguir ver documentos que eles estão compartilhando ali de boas práticas. Então se aproxime de uma instituição. Isso também vai te ajudar no teu desenvolvimento profissional. Elber, mais uma vez, um prazer te receber aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado pela presença e por atender a gente aí desde o país de Gales no domingão.
André, muito obrigado, foi uma alegria enorme. Estou aqui à disposição quando precisar, vai ser um prazer enorme, muito legal e todo sucesso para você no podcast. Muito obrigado para você que está nos acompanhando também. Espero que você tenha curtido. Me acompanhe lá no LinkedIn, mande sua dúvida se eu não conseguir te responder também aqui. A gente tenta te responder com mais calma depois. Maravilha. Olha, pessoal, só dicas importantes, hein, do Elber, contando da sua carreira, contando das dificuldades, desafios da engenharia de custos, como é trabalhar com projetos multiculturais, os cuidados que nós precisamos ter para chegarmos em boas estimativas e assim ajudar o business, seja do lado do owner a ter boas estimativas de custos para os projetos, se é do lado contratado, fornecedor, você conseguir ganhar a oportunidade de executar bons projetos. Então temos aí muita coisa bacana que foi discutida aqui hoje. Para mim é sempre uma aula, sempre um prazer conversar com esses especialistas. Eu queria deixar os avisos finais aqui. Primeiro, agradecer você que chegou até o final desse episódio, que está nos acompanhando, está nos ouvindo, está nos assistindo. Também quero agradecer, mandar um abraço especial a todos os membros do Capital Projects Podcast. Nossa comunidade continua crescendo. Despachei mais canecas aí nessa última semana para os nossos apoiadores ali. Sempre deixo o link no Catarse, né? Você pode participar com planos a partir de apenas R$ 5 por mês, se você acha que esse projeto vale a pena continuar, que você aprende muito aqui, então espero você também na nossa comunidade de membros. E quero dar aqui uma notícia quase que em primeira mão, que o nosso curso de FEL, totalmente reformulado, finalmente vai sair no dia 20 de setembro, vai ser o lançamento do novo treinamento, totalmente gravado em estúdio, você vai poder ficar com acesso, rever as aulas, vai ver a qualidade da gravação, muito bacana, com muito conteúdo, estudos de caso, então não perca a chance, no dia 20 de setembro a gente começa as inscrições aí para o curso GPI, o Gestão de Projetos Industriais, com o uso da metodologia FEL, com certeza você vai curtir. Quero agradecer, então, mais uma vez a todos que nos acompanharam. Se a sua empresa também tem interesse em apoiar um projeto desse tipo, entre em contato, a gente monta um projeto bacana contigo. E por hoje é só. Muito obrigado pela participação, por nos acompanharem até aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Capital Projects Podcast. Um abraço.